Nós estamos aqui com a presença do presidente Hélio Orsi, mais conhecido como Lilo, esse é o nome mais popular do presidente, e Murilo José da Silva, que é o secretário do Almirante Barroso e que conhece bastante da história do Clube Náutico Almirante Barroso. Primeiro quero cumprimentar ao presidente pela presença, também ao Murilo, e fazer a primeira pergunta já ao historiador. Ô Murilo, todo torcedor do Clube Náutico Almirante Barroso gostaria de saber como surgiu o clube e que está completando neste ano 100 anos. Como surgiu? Hilário, primeiramente eu quero agradecer o seu convite. É um prazer enorme estar aqui ao lado do Ingo, ao seu lado e ao lado do nosso presidente, o Hélio Orsi, né? E como acho que muita gente já tem conhecimento, o Barroso foi fundado em 11 de maio de 1919 por uma dissidência de um grupo de desportistas itajaenses que estavam reunidos na Sociedade Guarani na época e que, como havia duas madrinhas, que eram em homenagem aos barcos e óleos, né, o remo, que era a prática inicial da fundação dos clubes, Virgínia Fontes, que se tornou-se mais tarde madrinha do Barroso, e a Marieta de Moro. Bem, o Barroso, após aquele desentendimento na Sociedade Guarani, fez uma reunião lá no Grande Hotel, sob a presidência de Eugênio Miller Filho, e ali foi fundado o Clube Náutico Almirante Barroso, inicialmente voltado às suas atividades ao remo. O clube chegou a ganhar um título estadual por 2 oportunidades, mas ele deixou logo, como o Marcílio, deixou de praticar o remo porque era um esporte muito dispendioso para a época. E aí o clube praticava outro tipo de esporte, né? E o surgimento do nome Almirante Barroso, como do Marcílio Dias, foi uma homenagem feita pelos desportistas itajaenses àqueles heróis, aquelas pessoas que participaram da Guerra do Paraguai, na Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, cuja história conta que o Paraguai, como não tem saída para o mar, ele queria abranger o seu espaço físico, queria tomar o Mato Grosso e áreas do Uruguai e da Argentina, por isso ocorreu aquela guerra. E aí surgiu o nome Almirante Barroso, que era um dos comandantes das esquadras brasileiras que participou daquela guerra, e como Marcílio, né? O Marcílio Dias, que era um marinheiro e que caiu numa luta, perdeu um braço e no dia seguinte faleceu aos 27 anos de idade, e o Almirante Barroso morreu aos 77 anos de idade no Uruguai. Aí essa briga por causa da madrinha da Zioli levou quanto tempo dessa briga à fundação do Almirante Barroso, Clube Náutico Almirante Barroso? Pois é, o Marcílio foi fundado no dia 19 de fevereiro, no dia 17 de fevereiro de 19. 17 de março. Aliás, desculpa, dia 17 de março de 19, e na mesma semana que eu tenho conhecimento, já houve uma reunião daquele pessoal que estava um pouco descontente por causa da madrinha, inclusive houve um empate de 44 votos para a Marieta de Moro e para a Virgínia Fontes. Esse empate levou um grupo de desportistas a sair sob a liderança de Eugênio Miller Filho. Já na mesma semana fizeram no Grande Hotel uma reunião e lá denominaram o futuro clube, que seria o Clube Náutico Almirante Barroso. Mas já saiu com esse nome, Almirante Barroso, não, ou ele saiu um novo clube que ia ser reunido e lá eles tomaram exatamente a decisão? Ou tomaram a decisão em colocar o Almirante Barroso porque o Marcílio tinha colocado o nome Marcílio Dias? Exatamente, eles fizeram isso homenageando aquelas pessoas que participaram da guerra. E aí optaram pelo nome, pelas cores verde e branca e o nome Almirante Barroso, né? E ali na fundação, nós temos a primeira ata de reunião de fundação, lançaram a pedra fundamental. Você vê a ideia da época do pessoal do Almirante Barroso, a pedra fundamental para a construção da sede social. Tá, e essa reunião da eleição não foi no Guarani, foi no outro local? Foi no Grande Hotel. Ah, no Grande Hotel. Que existe a construção até hoje lá do Grande Hotel, isso, né? Hotel, na Rua 15 de Novembro, né? Felipe Schmidt. Isso. Então,
Então ali houve a divergência, e aí só uma curiosidade para o torcedor barrosista, o Marcílio veio com as cores azul e vermelho devido ao Martinelli e o Riachuelo, que eram clubes de remo da capital. Exatamente. E o verde e o branco, de onde veio do Almirante? Não, isso aí eu desconheço a origem, simplesmente na ata está que eles optaram pela cores verde e branco, mas opcional. não foi opcional ali, na hora escolheram, vamos colocar verde e branco. Sim. Agora, o verde e o branco, porque se o uniforme era verde, se o uniforme lá do Exército na época era verde e tinha branco, eu não sei lhe informar, mas eu imagino que seja por aí, né? Só para colocar aqui o presidente Lilo na parada, na conversa. Presidente, quando você se tornou barrosista de coração, eu sei que você é barrosista de coração, já torceu pelo Marcílio Dias, quando aconteceu isso? Você era jovem, você já jogou no Barroso, o que aconteceu que você foi para o verde e branco? Hilário, eu primeiro agradecer o convite de vocês e quero aqui aproveitar e desejar um feliz 2019 para a família barrosista, para todos os sócios nossos e toda a diretoria, que esse ano é um ano do centenário, um ano importante para o Barroso, porque quando as pessoas fazem 100 anos, a gente faz uma festa. E quando um clube de futebol faz 100 anos, também temos que comemorar bastante, porque 100 anos não é fácil manter uma sociedade de 100 anos. Eu, quando tinha uns 14 anos, mais ou menos, morava no... Jogava uma bolinha também, né? Jogava uma bolinha. O falecido meu pai nunca deixou eu jogar. Então, não queria, porque o meu avô morreu de uma chuteirada no estômago. Então, ele não deixava. Mas eu morava no Espinheiro, era ruim de chegar até no centro, né? Hoje é perto, mas antigamente era ruim. Era uma viagem. E o meu pai trabalhava com as pessoas lá no Espinheiro, e o seu Nelson tinha uma madeireira lá no Espinheiro, e ele, todos os domingos, ele vinha assistir os jogos. Outro Marcílio do Barroso. Mas quando ele vinha do Barroso, meu pai comprava aqueles ingressos, em 1967. Então, teu pai era barrosista? Meu pai não era barrosista, meu pai não gostava de futebol, mas nós vinhamos junto porque gostava de jogar bola. Então, nós assistíamos primeiro no Cimiporte, da fábrica de cimento, e depois a gente vinha assistir no Barroso. Eu vinha com o seu Nelson de carona, chegava aí e comprava ingresso com 14 anos. Então, eu já estou com 65 anos, já faz 51 anos que eu gosto de futebol. E eu estou no Barroso desde 1981. Jogando, porque nós só jogávamos uma vez por semana. Quando aconteceu o campeonato interno do Barroso, o sócio, foi em 79. Então era uma novidade para nós. Nós só jogávamos uma vez por semana. Quando a gente podia jogar 3 vezes por semana, a gente entra sócio do Barroso. Mas nós vamos chegar ainda lá nos campeonatos, mas aí é o seguinte, depois dessa reunião lá no Grande Hotel, o Barroso trabalhou para fazer a sua sede social. A primeira sede social do Barroso foi aonde? O terreno existe até hoje, ali na rua Pedro Ferreira, esquina com a rua Samuel Oise. Hoje é utilizado para um estacionamento, mas essa área não pertence ao clube, já foi vendido na época lá atrás, lá antes de 1970 ali. E essa sede social abrigava tradicionais bailes da sociedade itajaiense, tinha o Clube dos 20, Eu me lembro dessa sede, porque eu tive umas 2 ou 3 vezes ali, e tinha do lado do Banco do Brasil, era um prédio que era do Banco do Brasil, sim, e do lado tinha a sede do mesmo. Essa sede eu ainda consegui entrar, e realmente era como ele diz, aquele salão de baile à moda antiga, pequeno, mas para a época era grande. Sim. Ali depois... a sede funcionou, não me lembro até que data ela funcionou ali, mas ela teve um incêndio e destruiu completamente as dependências, né? E no decorrer do tempo, o Barroso, ali na rua Almirante Barroso, conseguiu edificar uma nova sede que até hoje está lá sob a administração do Hélio Orsi. Tá, aí tem uma controvérsia nesse terreno, onde hoje está o estádio Camilo Mussi, porque haviam informações de que o Camilo Mussi, à época, presidente, ou um dos presidentes, que o Camilo Mussi teve histórias, né? Que depois, quando nós falamos dos presidentes, nós vamos falar. O Camilo Mussi, na época das 2 guerras mundiais, ele, como não havia eleição no Barroso, o Camilo Mussi ficava como o guardião daquele patrimônio, o guardião da... E depois ele foi eleito presidente. Esse terreno foi doado pelo Camilo Mussi ou, na época,
que o Camilo Mussi era presidente, ele adquiriu esse terreno? Eládio, eu já procurei nas atas do clube e não achei nada a respeito disso aí. O que eu achei é que em 1950, na administração do seu Camilo Nicolau Mussi, que é tido como o mais barrosista dentre todos, para construir, ele adquiriu essa área em 1950 e ali em seguida ele edificou a arquibancada. Aquela arquibancada antiga, de arquibancada de madeira, que fica, quem entra pelo Almirante Barroso, ficava do lado esquerdo, né? Ficava ao lado esquerdo. Do qual nós aproveitamos muito aquilo ali. Oh. E aí o Camilo Mussi edificou a arquibancada, construiu o alambrado e construiu as duas entradas, tido na época como um dos estados mais modernos de Santa Catarina. Nem o Figueirense não tinha isso aí, nem o Avaí. Então... Não, mas o engraçado dessa arquibancada, né? É que ela tinha, que era tradicional isso, acho que é nas Laranjeiras do Fluminense também, tem aquelas vigas. Exatamente, de madeira. Aquelas colunas, tem aquelas colunas. De madeira. Aí tu tem que ficar aqui atrás, tu tem que ficar jogando a cabeça para ver o jogo. Exatamente. O Paysandu era assim, o Carlos Renault era assim, tinha arquibancada. Eu acho que o mesmo carpinteiro que construiu lá, construiu aqui em Barroso. Eu imagino isso porque foi construído exatamente igual. Tá, e um detalhe de curiosidade nessa arquibancada, é exatamente ali no centro tinha um reservado. Aquele reservado hoje seria imprensa, mas no meu ponto de vista, naquela época era para as autoridades. Era o camarote. Era o camarote para as autoridades. Que eu me recordo, toda a área da arquibancada só tinha uma cerca no meio. Não, a do meio veio depois. No começo só tinha nos laterais onde terminava a arquibancada. Só. Ali no meio não tinha. E ali saíam os times e a arbitragem saía ali. Mas não existia ali especificamente. Não, o que eu estou dizendo é assim, lá no centro da arquibancada aqui, bem no centro da arquibancada de madeira, aí tinha um reservado. Para a imprensa. Isso. Não, ali para mim era reservado para as autoridades. Sim. Não era para a imprensa, não, hoje seria para a imprensa. Exatamente. Eu cheguei a acompanhar quando menino aí nós já usamos, inclusive. Exatamente, a difusora e a clube transmitindo o jogo dali, mas aquilo ali era um reservado especial, um tipo de camarote para as autoridades, né? Então, em 56, o Camilo Mussi inaugurou o estádio com vinda do Esporte Clube Bahia, veio inaugurar aí, e inaugurou aquilo ali que permanece. Infelizmente, aquela arquibancada, ela não resistiu ao tempo. O cupim tomou conta de tudo ali, muita chuva, a madeira foi apodrecendo com o tempo e o clube viu-se obrigado a demolir. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, voltamos a falar e aí já também colocando o estádio Camilo Mussi nessa reformulação com arquibancada, com gramado e falar um pouquinho sobre esse jogo de estreia ou da inauguração do estádio. Voltamos em seguidinho. Estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Como nós estávamos falando, a arquibancada depois teve o prejuízo do cupim, né, madeira, mas aguentou muito tempo. Ela aguentou um longo tempo, eu, inclusive, participei várias vezes lá, trabalhando nesse reservado que eu falei, trabalhando ali com a imprensa. E quando surgiu a arquibancada de concreto? Ela foi inaugurada em 1976. 76. E o diretor de patrimônio na época era o seu Valdir Benvenuti. Inclusive, eu estava presente no dia do jogo, no qual o Barroso jogou com a Portuguesa de Desportos. Veio a Portuguesa, na época, tinha um time muito forte. Marinho, aquele pessoal lá todo, Lorico. E houve esse jogo no qual o Barroso ganhou o jogo por 3-1. Foi inaugurado, então, portanto... Da arquibancada de concreto. De concreto. Hoje ela está fica lá direito, quem entra pela Exatamente. Almirante Barroso. Foi em 1967, isso aí. Inclusive, interessante lá, a marca estão até hoje, o Barroso construiu, seria o primeiro estádio em Santa Catarina a construir um túnel para dar a entrada no campo. O clube fez, mas ali como nós, nascidos aqui em Itajaí, aquela área onde está o clube, era um banhado. Aquilo ali foi tudo aterrado. Então, quando o Barroso fez o túnel, cavou tudo direitinho, fez a saída lá, mas teve problema de alagamento. Ali passava um lençol freático, ainda mais que nós estamos aqui em Itajaí, a 1 metro acima do nível do mar.
né? Então, qualquer chuva que dá, a água se infiltra. Se você for lá hoje fazer um buraco, você vai ver cavando meio metro, a água tem. E, infelizmente, o Barroso não concretizou esse sonho de fazer o primeiro estado em Santa Catarina a ter túnel para ter acesso ao... Tá, um outro detalhe, a quadra de tênis, ela veio após o futebol ou antes do futebol? Porque o Clube Náutico Almirante Barroso, ele surgiu do Remo, depois ele comprou aquela área, daquela área se fez o estádio e essa quadra de tênis já foi feita nesse período? Não. Ou foi feita posteriormente? Não, a quadra de tênis foi inaugurada em 1975, na administração do Sr. Cídio Sandri. Na época, inclusive, segundo consta das atas, o pessoal era contra porque era um esporte para a elite. Então, a maioria não queria, porque a maioria dos associados, gente simples e não teria tempo para praticar. Mas, mesmo assim, foi inaugurado e permanece até hoje. E continua até hoje com um grupo de tenistas lá trabalhando. Aficionados tenistas lá funcionando. Murilo, lá, né? O Remo surgiu em 1919, com a fundação do Correto. Barroso. E aí, quando chegou o futebol no clube? O Barroso manteve as suas atividades, mas sem a prática do futebol. Então, o que fazia? Volta e meia, inclusive, chegou a jogar lá em Florianópolis, mas era membros da diretoria, convidava você, eu, qualquer pessoa que jogava um pouquinho, mas é só a título de amistoso, não, nada oficialmente, né? Nisso, o Marcílio já estava em plena atividade, né? Falo do Marcílio porque eu e o Elado tivemos a honra de vestir a camisa do Marinheiro, ele com a camisa 1 e eu com a camisa 11. Eu, sinceramente, não sei se é honra, porque eu comecei a jogar em 69. Aí fui pro Marcílio em 70, o Marcílio parou. Aí saí do Marcílio em 70. Foi pro Barroso. Aí fui pro Barroso em 71. Barroso parou. O Barroso parou. Aí saí do Barroso em 71, fui em 72 para Joinville, no Caxias. Pois no Caxias em 76 parou. Que fase, hein? Que fase, desgraçada. Pois é. E aí só fechava as porteiras. Olha, Elado, nós chegava a fechar. Eu só fechava as porteiras. Nós aparecemos para o futebol na época errada, nós devia ter jogado noutra época. Mas na verdade... Levamos azar, mas eu não posso me queixar, nós não ganhamos dinheiro, mas a gente conseguiu enganar um pouquinho ali. Na verdade, o futebol não muda muito da história do sim, mundo. Exatamente. O futebol, só para descontrair um pouquinho, o futebol não muda muito. Todas as vezes que você usa as categorias de base, é porque você está mal financeiramente. Quando você tem grana, você vai buscar medalhão. Você não dá chance para a prata da casa. E aí aconteceu isso com o Marcílio Dias em 69. Em 69 já estava em decadência, Sim. Não tem mais grana, então pega a molecada que está lá no juvenil, bota para jogar, joga. Em 70, o Barroso também estava passando por uma situação difícil, delicada financeira, mas quis permanecer, o que faz? Pega os jogadores que vieram do Marcílio, joga lá e vota o time. Isso. Fecha aqui, aí procura quem é o jogador mais barato, né? Aí vamos nós. Lá ia nós jogar pelo salário mínimo. Aí vamos lá, vamos jogar. E aí essa é a história do time de futebol. Voltando àquela pergunta que o Ingo... O futebol. Então, o Barroso, na época, em Itajaí tinha o Marcílio e tinha o Lauro Miller, do qual meu pai fez parte como ponta esquerda do Lauro Miller, naquela década de ouro deles lá. E aí o Lauro Miller, por questões financeiras, isso consta em ata, por questão financeira, foi obrigado a parar o futebol. Aí houve uma fusão, nós temos a ata, a fusão entre Lauro Miller e Barroso, certo? Aí houve um contrato, teve aquelas cláusulas que beneficiavam um ou outro, e aí o Barroso, em 1949, essa fusão, em 49, na fusão, o Barroso já começou a disputa de jogos oficiais da Federação Catarinense de Futebol, o qual se estendeu até 1971, quando, também por devidos problemas financeiros, teve que parar o futebol. Os clubes começaram a ter que pagar o INSS e aí começou a ficar mais complicado ainda. Antigamente não existia isso, mas aí o governo tinha uma forma de arrecadar e também beneficiar o próprio atleta, porque era um vínculo empregatício que ele tinha e amanhã depois teria o direito a uma aposentadoria, porque a gente sabe que jogadores que tiveram na seleção brasileira, teve gente até passando fome, quando o presidente Emílio Garrastazu Médici fez um decreto lá e aposentou todos os jogadores que jogaram pela seleção brasileira, que até então não tinham de onde sobreviver.
Antes de eu entrar aqui no assunto dos presidentes do COI, quero aqui agradecer a presença dos alunos do curso audiovisual aqui da Univale, que estão nos prestigiando aqui nesse nosso programa, e fiquem à vontade, vocês são sempre bem-vindos. Com a relação dos presidentes. Então, nós tivemos aí o primeiro presidente, Eugênio Miller, em 1919 foi até 1921. Eu fiz aqui uma coletânea dos presidentes, porque de 100 anos de existência do clube, eu fiz aqui um cálculo, deve ter chegado mais ou menos a 25 presidentes. Isso representa que alguns ficaram mais tempo, outros ficaram menos tempo. Então, vou fazer aqui uma relação e você vai até dar umas pinceladas dele. Eugênio Miller ficou só 2 vezes, foi 2 vezes. Foi uma vez só. Foi um mandato, né? Tá? Foi um mandato só, de 1919 a 21. Depois ele saiu, não quis mais. Depois nós tivemos o Eugênio Miller voltou. Ele voltou em... foi 21, sim. Depois o Genésio Miranda Lins. Depois tivemos o Odemar César Pereira, que teve 2 mandatos também. Tivemos Cídio Sandri com 3 mandatos. Tivemos o Paulo José da Silva, que teve 22, né? 22 mandatos, Paulo José da Silva. Depois, 22 anos. 22 anos. É o Paulinho. Ficou 22 anos no clube. Ficou 22 anos no clube. O Celso Batel ficou 7 anos. Correto. Depois veio o Hélio Orsi, nosso presidente, que está aí na 3º mandato. Correto. O Pio fez 1 ano, né? Mandato só, né? Não. O Pio fez 1 mandato só. O Pio fez 2 mandatos. O Pio fez quantos mandatos? 2 mandatos. 2 mandatos? É. O Pio também fez 2 mandatos, então. O Eduardo também fez 1 mandato. 1 mandato. Estou dizendo aqui os que voltaram, né? Porque é igual aquilo que eu falava aqui do jogador. Quando o time está mal de dinheiro, você traz o juvenil. Aí o time, quando está mal de grana, quem é o presidente? Ninguém quer, joga a bagaça para cima, e aí tem aqueles que são apaixonados pelo clube e vão lá e pegam o que aconteceu em todos os clubes do mundo, e principalmente aqui no Clube Náutico Marcílio Dias, que tivemos o Paulo José da Silva, que foi o presidente mais vezes do clube. E aí nós vamos entrar no momento da passagem do Paulinho. O Paulinho teve uma participação espetacular. O Almirante Barroso, ele estava com uma sede, que é a sede atual, a sede social hoje atual, ela estava praticamente inacabada, mas nós vamos ter oportunidade. Vamos precisar de mais um dia, vamos fazer o nosso programa número 2, para poder entrar nessa situação do Marcílio Dias, do Almirante Barroso, na gestão do Paulinho, que ficou 22 anos no comando do Barroso. Vamos ter a continuidade amanhã. Amanhã nós estaremos de volta com o 2º episódio do Clube Náutico Barroso nos seus 100 anos.